receberam, é possível o Senhor se apiedar de nós, usar de graça e misericórdia, como já por tantas vezes tem usado na história da igreja. Eu sei que eu não sou digno, ninguém aqui é digno, Senhor, mas uma coisa eu sei, e todos nós temos essa mesma coisa em comum: uma urgente necessidade de graça e de uma demonstração gloriosa do seu poder. Ah, quanto ansiamos por um avivamento, um despertar entre os irmãos. Como desejamos ver fogo santo descer do céu, nesse século, nessa geração tão fria, tão indiferente à piedade cristã. Faz teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si e nos conforma à imagem do seu Filho. Em o nome de Jesus. Amém. Presta atenção. Eu gostaria que você escutasse essa mensagem com temor e tremor. Obviamente, num culto de Santa Ceia, eu não vou conseguir fazer a exposição completa da carta à igreja de Éfeso, mas pelo menos o tema central do que trata este texto eu vou poder falar. Eu gostaria muito da sua atenção. A época que essa carta foi escrita, o Apocalipse, foi no ano 90 da era cristã, 90 depois de Cristo. O autor da carta é o apóstolo João. Ele vai endereçar essa carta a 7 igrejas da Ásia Menor. E a primeira igreja que é tratada, logo no segundo capítulo, capítulo 2, a primeira carta é endereçada à igreja de Éfeso. Ele pediu que João escrevesse porque ele tinha direções para dar para estas igrejas, direções, advertências, exortações e palavras de consolo. E a primeira igreja na qual Cristo vai se dirigir é a igreja de Éfeso, uma das igrejas que o apóstolo Paulo fundou na Ásia Menor. Quem era essa igreja? Talvez das 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso talvez seria a igreja mais robusta teológica e doutrinariamente. Era a igreja de Éfeso, talvez a igreja mais completa, mais sólida, equilibrada e forte. Aliás, não é à toa que uma das cartas mais fortes da Bíblia, um dos documentos mais profundos da Bíblia, foi destinado à igreja de Éfeso. É a carta de Paulo aos Efésios. E essa carta contém talvez um dos mais ricos conteúdos teológicos de toda a Bíblia. Os historiadores, teólogos dizem que os 3 primeiros capítulos de Efésios, capítulo 1, 2 e 3, são os capítulos mais profundos teologicamente de toda a Bíblia. E por que essa igreja destacava-se? Porque era uma igreja tão sólida e tão robusta, a igreja de Éfeso. Talvez é por causa dos seus líderes. Sabe quem pastoreou a igreja de Éfeso? Sabe quem cuidou da igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso foi cuidada talvez pelos melhores líderes que já existiram. Primeiro, o apóstolo Paulo foi pastor de Éfeso. Depois, Timóteo também cuidou da igreja de Éfeso. O apóstolo João foi um dos últimos a cuidar de Éfeso. Apolo passou por Éfeso. Priscila e Áquila passaram por Éfeso. Então Éfeso teve os seus melhores mestres e doutores.
Talvez nenhuma igreja conseguiu juntar tantos mestres com tanta qualidade como Éfeso reuniu. Ela tinha pelo menos dois apóstolos cuidando dela, Paulo e João. E o que acontece? A carta é endereçada a ela com Jesus dizendo: eu sou aquele. Escreve essas coisas. E diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que caminha no meio dos 7 candeeiros de ouro. E diz: eu conheço as tuas obras. Aqui Jesus ele vai fazer uma análise dessas 7 igrejas. Ele está endereçando a carta e dizendo: eu estou fazendo uma análise do perfil de cada uma dessas igrejas. E eu vou começar pela igreja de Éfeso. Ele diz: eu sou aquele que tem na mão as 7 estrelas e caminho no meio dos 7 candeeiros de ouro. É uma alusão ao domínio que ele tem, o governo que ele tem da igreja. 7 estrelas podem ser as 7 igrejas ou 7 ministros das igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Sardes, Tiatira, Laodiceia, Pérgamo, Filadélfia. E ele diz que ele tem na mão as 7 estrelas e ele anda no meio dos 7 candeeiros. E ele diz: eu conheço as tuas obras. Ele está dizendo que ele está com os olhos voltados para a igreja, que ele caminha entre os 7 candeeiros, ele está próximo, ele está entre as igrejas, ou ele está entre nós. Ele tem o domínio dela e a presença dele está no meio dela. E ele, por ter domínio e por sua presença estar entre nós, ele diz: eu conheço as tuas obras. Eu estou com os meus olhos voltados para vocês, Efésios. Para você, igreja de Éfeso. E ao estar com os olhos, ele vai fazer uma análise do estado dessa igreja. Ela vai passar por uma avaliação minuciosa, detalhada. Ela vai passar sob o crivo, a avaliação e os olhos tenazes de Cristo, o seu autor. E ele vai fazer um elogio à igreja e uma crítica. Foi por essa razão que ele está avaliando a igreja. Ele vai dizer: eu conheço as suas obras e eu sei que elas são boas. Eu conheço as suas obras. O que é isso? Eu conheço a sua rotina, Éfeso. Eu conheço a sua qualidade, Éfeso. Eu conheço o seu perfil, conheço as suas obras. Quais obras? Tanto o seu labor como a tua perseverança. Labor é trabalho. Eu conheço o seu labor, o seu empenho, o seu trabalho e a sua perseverança, ou seja, você persevera em trabalhar, em laborar, ok? Eles trabalham, mas são perseverantes, eles insistem com o seu trabalho, eles são insistentes, perseverantes. E no que consiste o trabalho do qual a igreja de Éfeso perseverava? É que não pode suportar homens maus, e puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. No que consistia o labor do qual a igreja de Éfeso perseverava, insistia? Ela trabalhava firmemente para manter a fidelidade
doutrinária. Ela laborava, batalhava pela qualidade doutrinária da igreja. Tanto é que ela vai dizer: você não pode suportar homens maus. Vocês não aceitam qualquer membro nessa igreja. Vocês não aceitam qualquer tipo de pessoas que se dizem cristãos. Você puseste à prova o que se declaram apóstolos. Vocês não aceitam qualquer doutrina. Vocês não permitem as heresias entrarem na igreja. Vocês não permitem os bodes e lobos se introduzirem entre o rebanho e disseminarem engano, heresia. Vocês não declaram e aceitam qualquer um como membros da igreja. Eles, para serem membros de Éfeso, passam por uma dura avaliação, por uma pesada avaliação, e vocês não os suportam, não permitem que esses elementos estranhos façam parte do corpo de Cristo, na forma da igreja de Éfeso. E vocês também puseram à prova os apóstolos, as doutrinas falsas, os livros falsos, as conferências falsas, os televangelistas falsos. Vocês não aceitam, não engolem qualquer doutrina. Então Jesus elogia a condição doutrinária de Éfeso, a condição teológica de Éfeso. Era profunda, era bíblica, era fiel, era ortodoxa. Eles não aceitavam uma heresia sequer. Nessa época circulava já o gnosticismo, que negava a humanidade de Cristo, que dizia que o conhecimento de Deus é um conhecimento secreto que Ele dá a alguns. Daí vem o verbo grego gnosis, conhecimento. Gnosticismo, um conhecimento elevado. E a pessoa podia ser salva, só podia ser salva ou só podia ouvir Deus por um conhecimento, uma revelação especial que Deus dava a alguns indivíduos. E a igreja de Éfeso não aceitava o gnosticismo. Então ele elogia e diz que por causa disso ela labora, ela persevera, ela detecta, e mais ainda, ela suportava até provações. É uma igreja que não se dobrava ao Império Romano, não se curvava às ordens de Nero. E por causa da sua fidelidade doutrinária, da sua fidelidade teológica, ela granjeou muitos inimigos. Ela era hostilizada, perseguida, caluniada, porque era uma igreja coesa, sólida, profunda doutrinariamente. Não havia um equívoco teológico, um erro doutrinário. E ele diz: tenho visto suas obras. E ele considera isso, motivo de elogio. Ele elogia: eu tenho visto, eu reconheço a capacidade de vocês, o zelo que vocês têm pela doutrina, o zelo que vocês têm pela teologia, o zelo que vocês têm pelo conhecimento. Vocês trabalham por isso, vocês insistem nisso, e vocês sofrem por conta disso. Então Éfeso era uma igreja doutrinariamente impecável, doutrinariamente ortodoxa, uma teologia perfeita, com os seus mestres, João, Paulo, Apolo, Timóteo, até Pedro passou por lá. Então ele diz que a ortodoxia, a teologia, o fundamento doutrinário da igreja dos Efésios não tinha erro algum. E ele faz esse elogio. Ele diz que isso é bom, está correto, é assim que deve ser. Vocês devem perseverar no estudo, na exegese, na hermenêutica, na interpretação das Escrituras. Vocês devem rejeitar o falso ensino dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, dos falsos mestres. Vocês não devem acolher no meio do corpo de Cristo os lobos, os bodes, os falsos cristãos que vêm para disseminar engano, contenda, divisão, adultério, divórcios, de semear as suas heresias.
Vocês não podem suportá-los. Doutrinariamente, era uma igreja impecável. E ele elogiou. Só que agora, ele vai fazer uma acusação contra a igreja dos Efésios. Agora ele vai fazer uma acusação. E ela se encontra no verso 4. Tenho, porém, contra ti. Aqui entra a acusação. Tenho, porém, contra ti. Vamos ficar aqui. Sabe o que ele está dizendo? Quando ele diz tenho, porém, contra ti, a ortodoxia correta, a doutrina perfeita, a teologia perfeita, ter os melhores mestres, os melhores teólogos, os melhores livros, ter o respaldo dos grandes homens, sofrer por isso, ser perseguido por isso, batalhar por isso, perseverar, insistir, não é suficiente. Por isso ele vai dizer porém, isso não é suficiente. Apenas isso não é suficiente. Como é que ele pode elogiar uma igreja com essa qualidade? Como é que pode uma igreja com essa qualidade, que não suporta homens maus, que descobriu falsos apóstolos e os declarou mentirosos, que odeia as obras dos nicolaítas? Como é que pode uma igreja que teve como pastores João, Paulo, Timóteo e tantos outros mestres da igreja primitiva receber uma advertência dessa? Dizer, isso não basta, tem algo errado com vocês, tem algo que vocês estão falhando, fracassando, e é digna de uma acusação, de uma advertência. Tenho, porém. Então aqui vai algo para nós. Não é suficiente só estar em uma igreja bíblica. Não é suficiente somente ter um pastor bíblico. Não é suficiente você estar rodeado de materiais bíblicos. Não é suficiente você cursar um seminário com a teologia bíblica. Não é suficiente você ter acesso, professar verdades bíblicas. Não é suficiente você reconhecer os hereges, você resistir os hereges, você denunciar os hereges, você odiar os hereges. Não é suficiente. Tem pessoas que se gabam por odiar os hereges, denunciar os hereges, se julgam corretos, aceitos, se julgam superiores, acima da média, se julgam santos e até salvos e até ovelhas, simplesmente porque deflagram os falsos profetas, denunciam, expõem, rejeitam, repudiam e os odeiam. Contudo, essas mesmas pessoas que tais práticas fazem, também não amam a Deus, não têm vida de oração, não amam o próximo, não têm paixão pelas almas, não têm paixão pelo Criador, não têm uma vida devocional profunda. Ou seja, é só uma maneira mais intelectualizada e teológica de ir para o inferno. Jesus diz que não é suficiente. Por quê? O verso 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonaste o teu primeiro amor. E é nesta palavra, neste versículo, que eu quero que vai consistir a minha mensagem nos próximos 20 minutos. Essa era pesada
acusação que Jesus fez à igreja de Éfeso. Vocês não estão envolvidos em nenhum escândalo. Vocês são bons profissionais, trabalhadores, são honestos e fiéis. Vocês frequentam a igreja em todos os dias de culto, têm uma leitura devocional responsável, uma vida de oração regular. Vocês não aceitam heresias. Vocês não acreditam nesse besterol que a televisão propaga. Vocês são firmes. Vocês sofrem pela retidão de vocês. São zombados, perseguidos. Vocês têm oposição por conta da ortodoxia que professam. Se procurar na teologia de vocês, não vai encontrar erro. Nos mestres de vocês não vai encontrar erro. Os cultos de vocês, eles são fiéis. Mas aconteceu algo com vocês que eu não posso tolerar. O amor de vocês se esfriou. A paixão de vocês se esfriou. Vocês continuam fazendo as mesmas coisas. E a acusação aqui não é pelas obras da igreja ou pela omissão. A acusação aqui é pelas intenções. Você continua vindo no culto, continua lendo a Bíblia, continua fazendo tudo, continua não aceitando heresias, mas você perdeu o entusiasmo, perdeu a alegria, perdeu o prazer. E isso, disse Jesus, eu não vou tolerar. Eu não vou tolerar fazer da minha casa, do santo culto ao meu Pai, do santo livro, do santo Espírito, do santo momento de oração, eu não vou permitir que isso seja feito de modo frio, litúrgico, religioso, burocrático. Não. Essa era a acusação. E a mesma coisa eu posso dizer para essa igreja e para muitos ortodoxos reformados que estão me ouvindo. Não é suficiente só crermos nas coisas certas, lermos as coisas certas, sabermos as coisas certas. Não é suficiente. Deus não aceita um culto mecânico, uma adoração mecânica. Ele exige. E a acusação que ele fez para os efésios foi: vocês deixaram o primeiro amor. Primeiro amor aqui, o que ele está dizendo? Primeiro, a palavra, você tem que se concentrar na palavra amor. O amor, ok? É o amor que nós temos por Deus, é o amor que nós temos pelas Escrituras, é o amor que nós temos pela oração, é o amor que nós temos pelas almas, é o amor que nós temos pela pureza. Os puritanos escreveram um livro, Paixão pela Pureza. Joel Bick escreveu esse livro, Paixão pela Pureza. Os puritanos tinham amor, paixão pela santidade, pela pureza. Primeiro ele fala do amor, aí ele vai dizer primeiro amor. O que é o primeiro amor? É o primeiro contato com a fé, é aquela inocência, ingenuidade, aquela pureza, aquele entusiasmo, aquela alegria que você tinha por Cristo. Ele está dizendo, vocês deixaram isso, vocês deixaram o entusiasmo, o fervor, a paixão. Vocês não têm nenhum equívoco doutrinário, sim, vocês não aceitam as heresias, é verdade, mas agora o culto de vocês se tornou um culto frio, um culto murcho, um culto seco, um culto fraco. A devoção de vocês é árida, acabou-se a alegria, o entusiasmo, a paixão. Ele vai advertir isso. A palavra que deixaste o teu primeiro amor, deixaste o teu primeiro amor, é uma palavra grega que quer dizer afecas, afecas. Deixaste o teu primeiro amor. É a mesma palavra usada para repúdio e divórcio. Sabe o que ele está falando aqui, Danilo? Jonathan, você se divorciou do primeiro amor. Você repudiou o primeiro amor.
se divorciou do primeiro amor. Foi isso que aconteceu com vocês. Vocês se divorciaram da paixão, da pureza, da alegria, do entusiasmo, da paixão. E é isso que a igreja está precisando. É isso que você precisa. Não é de mais conhecimento. Alguns têm mais conhecimento que podem praticar. Mas é de piedade, paixão. Primeiro amor é voltar a ler o livro de Cantares. E olhar para a noiva como sendo você e o noivo como sendo Cristo. Entrei no seu jardim, colhi os seus perfumes, ó noiva minha. Procurei aquele que a minha alma ama e não encontrei. Procurei no meu leito e não encontrei. Saí pelas praças, perguntar pelos guardas e não encontrei. Então, de repente, eu encontrei aquele a quem a minha alma ama. Primeiro amor é uma lua de mel com Cristo. Eu estava conversando com um jovem hoje, discipulando, e eu disse para uns jovens: olha, eu disse para ele: você é um dos jovens que faz parte dessa nova safra, uma das gerações de jovens. E dos jovens que eu conheço, você é um dos únicos que ainda tem sensibilidade com as coisas de Deus. Como assim? Você ainda, após um culto, após qualquer culto, você ainda fica impactado. Diante de qualquer louvor cantado, você ainda se emociona. Diante de uma comunhão em casa, qualquer palavra que é palavra de Deus que é falada, aquilo ainda te constrange. Qualquer vigília te comove. Qualquer assunto relativo à fé, você ainda é sensível, se quebranta. Eu disse: meu filho, faça de tudo na tua vida para não perder isso, porque a maioria está perdendo. Você, quando fala de Deus, seus olhos ainda lacrimejam. Você, quando é exortado, corrigido, ensinado, ainda se quebranta. Você ainda, quando ouve falar de Jonathan Edwards, John Wesley, Paulo de Tarso, Moisés, David Brenner, seu coração ainda acelera com o desejo de ser semelhante a esses homens. Você ainda está sensível às coisas de Deus. Não importa o culto, o horário do culto, a pregação que é pregada no culto, o louvor que é cantado, o clima, a roupa, não importa, se está relacionado a Deus, você é sensível, se quebranta. Uma fome brotada no seu coração, um desejo sincero, ingênuo, simples. Por favor, não perca isso. Por favor. E eu disse para ele: você está diante de um homem que há 17 anos possui isso, que há 17 anos labutou, trabalhou para que isso não se fosse, porque o dia que isso se for, meu castiçal vai ser removido. Esse é o primeiro amor, ser sensível às coisas de Deus. Quando o culto já não mexe mais com você, quando o louvor não mexe mais com você, não quebranta você, quando a oração não mexe mais com você e não é capaz de arrancar lágrimas de você, quando as comunhões e as conversas que envolvem a palavra e a pessoa de Deus e Cristo não quebrantam, não sensibilizam mais você, você está com problemas. Você está sendo acusado por Cristo. Você está sendo advertido que este culto ortodoxo, reto, que essa profissão de fé politicamente correta não é suficiente. Estamos perdendo o primeiro amor. Veja quem está dizendo a eles. É o dono da igreja, é quem tem propriedade para dizer: não adianta você me resistir, você ignorar, você dizer que uma coisa pessoal minha. Não,
não foi o próprio Paulo com todo o seu porte, não foi João com todo o seu amor, não foram os outros cooperadores. Eles poderiam, tinham propriedade para dizer, mas está falando aqui quem é o fundador da igreja. Ele exige que o povo dele o sirva com entusiasmo, com inocência, com paixão, com amor, com alegria. Tenho contra vocês que vocês se divorciaram do primeiro amor. E sabe o que é mais traumático? O divórcio sempre acontece por causa de uma traição. E geralmente, a pessoa que repudia o seu cônjuge é porque ela está interessada em outro parceiro. Os cuidados dessa vida, os prazeres desse mundo, os prazeres da juventude, os atrativos, podem estar fazendo com que nosso primeiro amor se esfrie, a nossa paixão, e haja o divórcio, para que eu ande agora com outro par, os cuidados, as vaidades, e deixe o meu amor, o meu querido Cristo, o meu querido Deus, a paixão da minha vida, a razão do meu existir, que impeça eu de andar com Ele. Se você estudar as biografias e ver mensagens do David Wilkerson, ele morreu com 80 anos, e ele velhinho ainda continha, ainda cativava o seu primeiro amor. A sua paixão ainda era Cristo, a sua alegria ainda era Cristo, o seu ídolo ainda era Cristo, e ele nunca se divorciou do seu Salvador, nunca se divorciou da vida devocional, nunca perdeu a alegria de estar na casa de Deus. Como é que você é durante a semana? A maior prova disso são as reuniões de oração. Veja as reuniões. Veja a reunião da segunda-feira, das 7 às 9. O número de pessoas que vem. A quantidade de pessoas que fica para orar às 2 horas. Vê a reunião da manhã, das 6 da manhã. Porque quem está no primeiro amor, não importa o horário, a condição, o clima, ele quer se encontrar com o seu Salvador, ele quer votar, ele voto, ele quer cumprir o voto com zelo, esmero, minúcia, prazer, emoção, entusiasmo, alegria. Ele não quer receber nada em troca, ele não quer a gratificação pela busca, ele se sente, é honra demais para um pecador. Ele diz: não, é suficiente o Senhor me dar a tua presença, mas quando a tua presença vem em seguida de uma bênção, eu não posso recebê-la, posso aceitar. Onde está o entusiasmo? Onde está a sua paixão? A quem tenho eu nos céus além de ti? E não há ninguém na terra que eu queira mais do que a ti. É isso que ele está dizendo. Alegria. Quantas pessoas vêm conversar comigo? Fardos, problemas, pecados, projetos, picuinhas, facções, fofocas, dissensões, isso, aquilo, WhatsApp, Facebook, Twitter, falar, não falar, fez, não fez, cabelo, penteado, chapinha, isso, casa. Meu Deus, manda tudo isso pro ar. Isso não vale nada. Isso não vale nada, pois os gentios procuram todas essas coisas, e vosso Pai Celeste bem sabeis que necessitais de todas elas. Mas antes, porém, todavia, entretanto, sem embargo, buscar em primeiro lugar meu reino, meu filho, minha glória, minha face, e essas migalhas, essas ninharias te serão acrescentadas.
está achando que a fé é o quê? Você está achando que isso aqui é uma missa? Você está achando que isso aqui é um voto litúrgico? Meu querido, você está enganado. Você está achando que você vai seguir os dias de culto, os horários, a liturgia, a dieta politicamente correta? Meu filho, cristianismo é uma relação pungente com Cristo. É um relacionamento vívido. É uma relação onde você fala e ouve, onde você escuta e é escutado. O seu coração pulsa quando vai chegando o horário do culto? O seu coração pulsa quando vai chegar o horário do devocional? Você sai realizado, encantado de um culto? Você sai embasbacado, estupefato, porque foi visitado pela presença de Deus? Essa é a nossa paixão. Esse era o problema de Éfeso. Não. O problema não está no que vocês fazem. Vocês não mudaram nada, vocês continuam fazendo a mesma coisa. Não. Então onde está o problema? O problema está em como vocês fazem. É entediante o culto de vocês. É cansativo. É burocrático, é litúrgico, é seco, é árduo, é frio. É o primeiro amor. O que motivou você vir a esse culto hoje? Qual foi a motivação que trouxe você aqui hoje? O agentamento social, a ceia, as belas canções, o cumprimento religioso, o desencargo de consciência, ou não? O que te trouxe aqui foi: eu vou me encontrar com meu Salvador, eu vou ouvir a voz do meu Salvador, eu vou sentir a presença do meu Salvador, eu vou me deleitar no meu Salvador. Ele é tudo que eu tenho, é tudo que eu quero, é tudo para mim. Esse é o primeiro amor. Verso 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Agora Jesus faz uma advertência. Olha o que ele fala aqui. Eu acho que Jesus lembrou de nós aqui, em São Sebastião do Paraíso, quando ele diz assim: lembra-te de onde caíste. Por que ele usa essa palavra? Lembra-te. Ele está dizendo assim para os Efésios: qual foi o momento que isso ocorreu? Quando foi que vocês declinaram, despencaram? Quando foi que o fogo extinguiu, que a paixão se foi? Quando foi? Ele fala: lembra, traz a memória. Foi em algum tempo do passado. Para que ele está pedindo para eu lembrar? Porque ele está dizendo para fazer uma comparação. Compare os seus primeiros anos de fé com os seus últimos. Compare e veja se você tem o mesmo vigor, a mesma disposição, a mesma alegria, o mesmo entusiasmo. Então, quando você comparar, você vai se lembrar exatamente quando foi que houve a ruptura, a separação, quando foi que houve o câmbio. Aí ele diz assim: lembra-te de onde caíste. Faz a comparação. Agora aqui ele ordena algo que alguns não aceitam. A questão do primeiro amor é obra soberana da graça. A questão do primeiro amor,
eu não entro o arbítrio, eu não posso escolher, não é responsabilidade minha perder o primeiro. Não, ele manda eu lembrar, ele ordena, olha o imperativo: volta à prática das primeiras obras. Faz uma comparação, isso, dos seus primeiros anos com os últimos. Fiz a comparação. Qual foi o período que está correto? Os primeiros anos. Sim. Agora volta a praticar o que você praticava nos primeiros anos. Tenha a mesma postura, tenha a mesma conduta, tenha o mesmo vigor, tenha a mesma paixão. Volte, olhe, compare, lembra-te quando foi, se houve um obstáculo, se foi uma queda, se foi um ataque do inimigo, o que ocasionou o esfriamento. Lembra-te, faça uma comparação, chegue à conclusão que aqueles primeiros anos foram os anos corretos, então retorne a eles. Lembra de onde caíste? Tem outra palavra aqui: arrepende-te. Lembra quando eu conversei com você disso aqui? O jeito que você respondeu? Completamente contrário ao que está aqui. Sabe qual que é a palavra grega para arrepende aqui? Você não vai acreditar. Metanoia. A mesma palavra que ele usa para o arrependimento salvífico. Ele usa metanoia. Mas o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer, Jonas, que perder o primeiro amor, que perder o entusiasmo, Verônica, a paixão, é um pecado grande diante de Deus. A igreja de Éfeso estava em pecado, não por não ter a ortodoxia certa, mas por perder a paixão pelo Salvador. E ele usa arrepende-te. Arrepende-te. Você está pecando. É um pecado grave esse culto murcho, essa adoração árida, esse sacrifício coxo. É pecado. Arrepende-te. Dê a meia volta. Depois ele vai continuar: se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependeres. Presta atenção. O que é isso, meu filho? Como é que ele fala isso para uma igreja dessa? Quem cuidou da igreja? Paulo, João. Talvez os dois maiores apóstolos, Paulo e João. O apóstolo da teologia e o apóstolo do amor, João. Vocês não suportam os maus, a teologia de vocês não é errada. Vocês são honestos, sim, bom esposo, bom marido, trabalhadores fiéis, bons alunos, fiéis à escritura, fiéis à doutrina, não aceitam o elemento do culto, vocês detectam as heresias, vocês denunciam as heresias, vocês rejeitam a heresia. Mas eu posso tirar o castiçal de vocês, se vocês não se arrependerem. Sabe o que é o castiçal aqui? É a menorá, é o candeeiro, é o símbolo da luz, é o coração de Israel. Fala da presença santa de Deus, gloriosa, o fulgor, a luz bendita de Deus. Ele está querendo dizer que se eles não se arrependessem, a igreja de Éfeso iria se extinguir, seu poder iria se exaurir, ela ia ser extinta. E foi exatamente o que aconteceu. Se você for agora onde é Éfeso, a Turquia, tudo que há lá ruínas, essa igreja foi dizimada,
essa igreja foi desintegrada, diluída, o seu candeeiro foi removido. Tudo porque eles deixaram a paixão, o entusiasmo. Significa, meu irmão, que a ação do Espírito pode se extinguir na sua vida. Significa que a sua fé pode ir à bancarrota. Agora, por que a imagem do candeeiro, da menorá? Presta atenção. Aquele candeeiro, ele servia para iluminar o tabernáculo e o templo de Salomão. O candeeiro ficava no santo lugar. O santo lugar era uma repartição do tabernáculo. E o santo lugar já era um lugar fechado, escuro. Então o sumo sacerdote acendia o candeeiro para que o santo lugar fosse iluminado, ele pudesse comer os pães da proposição e pudesse queimar o incenso diante da cortina do Santo dos Santos. Preste atenção, só que para aquele menorá, aquele candeeiro brilhar, ele tinha que frequentemente depositar azeite. São 7 candeeiros. É assim, aquela figura dos 7 candeeiros. 7 recipientes que recebiam azeite e era colocado fogo. Então 7 tochas se acendiam naquele candeeiro, naqueles 7 candeeiros. E o que dava? Qual era a matéria-prima para que o fogo acendesse? O azeite. Se você se lembrar, quando Ana entrega Samuel para o sumo sacerdote Eli, para que ele seja consagrado e viva no templo, ele vai morar no templo. Uma das funções de Samuel era não permitir que o fogo se apagasse. Samuel então ficava constantemente depositando azeite no candeeiro, para que o fogo do candeeiro não se apagasse. O que eu aprendo aqui? Que o primeiro amor tem que ser cultivado, que o primeiro amor tem que ser guarnecido. Eu tenho que estar constantemente colocando óleo, azeite na minha lamparina. Eu tenho que estar constantemente lutando contra o velho homem, lutando contra as paixões desse mundo, lutando contra o entretenimento, para não permitir que esse fogo santo se apague. É a vida devocional, é a vida de oração, a leitura, os jejuns, a separação para estar com Deus. É isso. Aqui é a receita, tanto para o primeiro amor voltar, quanto para o primeiro amor continuar, guarnecer, continuamente, estar com os olhos continuamente em Cristo. Se você é um homem que ora uma vez por semana, você não devia nem estar aqui, essa palavra não é para você, você não vai estar nem entendendo o que eu estou falando. Se você é um homem que pega nesse livro uma vez por semana, que passa mais tempo na internet, no celular, com coisas desse mundo. Se você é uma pessoa que não tem o costume de orar pelas manhãs, pelas noites, seu castiçal vai ser removido. Você não tem condição nenhuma de executar o que está sendo pregado. Essa é a advertência. Não é suficiente você estar aqui. Não é suficiente ouvir sermões bíblicos. Não é suficiente ter acesso ao material bíblico. Não é suficiente. Como é que você está fazendo? Como é? Onde está o entusiasmo?
Onde está a alegria? Você já parou para pensar onde você está? Você está num santo culto, diante de um santo Deus, foi remido por um santo sangue, vai celebrar a santa mesa, o santo sacrifício. Não é motivo do seu coração acelerar, disparar, dentre bilhões você ter sido escolhido. Um dia eu conversando com o Tiago aqui, ministro de louvor, ele cantou 1, 2, 3 hinos uma época, uns anos atrás. Eu falei assim: você está cantando muito seco, frio, árido. Como assim? Eu falei para ele assim: você não viu o que você estava cantando? Você não viu a letra que você está cantando? Como você consegue não se comover com aquilo? Olha ali o que você está cantando. A canção fala por si só. Olha o que você está pronunciando. Como é que isso não é feito com lágrimas? Olha ali. Seu nome está em meu coração, está escrito em minhas mãos, enquanto interceder por mim, dali já... Meu Deus, meu Deus. Quando Satã me vem tentar, dos meus pecados me lembrar, eu olho ao alto e lá está quem pôs um fim em meu pecar. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um pobre pecador. Como você pode ler isso aqui de qualquer jeito? Como? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se isso não queimar, se isso não tremer suas rótulas, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não entregou, enviou o seu Filho para que condenasse o mundo, mas para que salvasse o mundo. Paixão. Paixão. Vocês estão entendendo? Qual que é a intenção da sua pregação, pastor? Fazer uma igreja apaixonada por Cristo. Alguns estão aqui para arrumar um esposo. Você sabe que você está aqui para isso. Quem sabe eu não descolo um cara bacana lá. Alguns estão aqui para arrumar uma garota. Vou me vestir bem, me fingir de crente. Quem sabe? Outros estão aqui por causa da culpa. Outros estão aqui por causa do ajuntamento social. Aqui eu recebo afeto, carinho, amor, atenção. Outros estão aqui por causa do status. A Igreja Aliança do Calvário, o pastor Paulo Júnior. Outros estão aqui porque não tem nada para fazer, nem lugar para ir. Mas quantos estão apenas por causa do Salvador? Quantos já não vem a hora da reunião de oração para vir amanhã? Quantos já estão em expectativa do culto de quarta? Quantos estão doidos para devorar as Escrituras? Quantos o coração pulsa quando se menciona o nome de Deus? Quantos têm temor em guardar os olhos quando ninguém está vendo? Bloquear pensamentos quando ninguém imagina? Quantos estão sendo fiéis a quilômetros de distância da sua esposa por amor a Ele? Quantos nutrem uma devoção, um zelo com as coisas dEle por amor a Ele? Essa era a queixa da igreja de Éfeso contra a igreja de Éfeso. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar.